Olá a todos, meu nome é Jussara Marquisita, eu sou médica há 34 anos, sou formada pela Universidade Federal do Paraná e atualmente sou pós-graduanda em psicanálise em saúde mental. Trabalho junto a equipes de líderes e colaboradores para minimizar situações de estresse no terceiro setor. Após eu ter passado por momentos de estresse no meu ambiente profissional, que me levaram a uma depressão, fazendo com que eu reavaliasse a minha história de vida. E venho aqui hoje trazer um pouco do que se fala sobre o estresse. Uma das definições é qualquer situação com a qual, em nossa vida, em nossa percepção, não dispomos de recursos para lidar. O estresse pode ser desencadeado por um desafio agudo, físico ou mental. Ele gera uma convocação química que move energia para os nossos músculos, aumenta a pressão sanguínea para oxigenar as células e acelera tudo o que é necessário para a sobrevivência imediata. Se a célula recebe uma mensagem de perigo, ela nos capacita a lutar ou fugir. Em termos de fisiologia do estresse, é amplamente aceito que a principal característica da resposta ao estresse, de fugir ou lutar, é uma rápida mobilização de energia que pode salvar nossa vida. Isso significa liberar glicose na corrente sanguínea e fazer os tecidos produzirem mais ATP, que é adenosina trifosfato. O estresse causa tensão física, respiração mais superficial e faz o coração bater mais rápido. Células musculares tensas usam energia depressa demais e são ineficientes para repô-la. O próprio ato de pensar e encarar situações consome energia, e quando nossa energia é consumida, temos mais dificuldade para solucionar problemas e encarar desafios. Quando a energia está esgotada pela tensão, nos sentimos arrasados e potentes e pessimistas. A combinação de tensão alta e baixa energia enfraquece nossa capacidade de encarar o estresse da vida. Bilhões de células em nosso corpo se desgastam e precisam ser substituídas. Isto ocorre todos os dias e é solicitado do nosso corpo a despender uma grande quantidade de energia durante este período. Como, por exemplo, as células do sangue, elas são renovadas a cada 21 dias. O revestimento dos intestinos é renovado a cada 72 horas. Nós temos um comportamento de proteção que inibe o comportamento de crescimento das células, redistribuindo reservas de energia para o mecanismo de luta e fuga, com redução de mecanismos de crescimento. Existe outro processo exigido, que é a troca entre corpo e ambiente. A reação de proteção fecha o sistema para proteger o corpo de qualquer ameaça externa. A inibição de crescimento também debilita o sistema, uma vez que consome e também gera energia. Em consequência a isso, situações que envolvem reações prolongadas de proteção inibem a produção de energia que mantém a vida. Quanto mais o corpo permanece neste estado, seu nível de energia é comprometido. Na verdade, uma situação que leve alguém a um estado de terror pode paralisar totalmente o processo de crescimento. Por sorte, não chegamos a este ponto com tanta facilidade. Nem todas as células entram no processo de proteção ou crescimento ao mesmo tempo. Portanto, a ameaça que o corpo capta é o que determina essa proteção. Podemos sobreviver algum tempo sob estresse e uma inibição crônica do mecanismo de crescimento pode comprometer severamente nossa vitalidade. Também é importante dizer que vivenciar a vitalidade plena
é mais que simplesmente eliminar os fatores estressantes. Eliminar os fatores de estresse somente nos coloca em um ponto neutro do processo. Para estar bem de verdade, precisamos não apenas eliminar os fatores estressantes, como também viver momentos intensos de alegria, amor e satisfação, de estímulos no nosso processo de crescimento e evolução. Citamos que os padrões de crescimento e proteção são controlados pelo sistema nervoso, que é responsável por monitorar e interpretar os sinais do ambiente e estimular reações apropriadas. O sistema nervoso age como líder da nação que governa os cidadãos. Numa situação de estresse, o sistema nervoso tem a função de alertar a comunidade celular. O corpo possui 2 sistemas de proteção vitais para a manutenção da vida. O primeiro é aquele da proteção contra as reações externas, chamado eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Quando o hipotálamo reconhece os sinais do ambiente, ele envia um sinal à glândula pituitária, que por sua vez envia um sinal às glândulas endócrinas para que elas acionem e coordenem a reação luta-fuga do nosso corpo. Esses estímulos atuam sobre o eixo HPA em uma reação em cadeia. A situação é registrada no cérebro, que faz com que o hipotálamo libere o hormônio corticotropina, que é o CRF, para a glândula pituitária, que a mesma envia e secreta o hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH, para a circulação sanguínea. Então, a ACTH segue para as glândulas endócrinas, nas quais funciona como um sinal para a emissão de hormônio endócrino de luta ou fuga, chamado cortisol. Então, vemos aqui na figura o hipotálamo, que está dentro do cérebro, próximo à hipófise, que ele libera o hormônio corticotrófico, que vai para a glândula pituitária, que também é chamada hipófise, como eu já havia comentado. Na hipófise, ou glândula pituitária, é desenvolvido o hormônio adrenocorticotrópico, que é enviado à glândula suprarrenal ou às glândulas suprarrenais que ficam situadas acima do rim. E, quando elas são acionadas, é liberado o hormônio do estresse, que é chamado de cortisol. O segundo sistema de proteção do corpo é o sistema imunológico, que protege organismos das ameaças que surgem sobre a pele, como as causadas por bactérias, vírus e fungos. Quando acionados o sistema imunológico, consumimos grande quantidade de energia. O sistema imunológico, nós vemos aqui na figura que ele vai começar a atuar depois que o cortisol for liberado à corrente sanguínea. Se o estresse exige muita energia do nosso corpo, às vezes queimamos demais seus recursos. Isto acontece. Podemos reabastecê-las e trazê-las de volta a um estado de tranquilidade por meio da colaboração entre mente, moléculas e células. Como não estamos em uma constante competição no dia a dia, o estresse de toda a pressão, medo e preocupação não é liberado. Se você se sente ameaçado por algo no presente, seu pensamento sobre o futuro lhe preocupa, suas células são acionadas para o serviço ativo imediato, a fim de proteger e defender o território, mobilizando recursos para garantir a sobrevivência. As nossas células estão ouvindo todas as mensagens. O que pensamos, imaginamos ou vivenciamos fisicamente nos leva a relembrar como é importante estar presente no agora, e assim somos encorajados a imitá-las as nossas células. E o que podemos fazer para eliminar o estresse? Vejamos.
Através da leitura atrativa, uma viagem de final de semana, uma simples caminhada ao ar livre, um local arborizado, relaxar. E algumas técnicas incluem a respiração profunda, yoga, meditação, terapia de massagem, o nosso autocuidado. Uma vez, quando fazemos algumas pequenas ações diárias ao nosso favor, nós modificamos cada dia, introduzindo uma ação diferente para nos tranquilizar. Isso demonstrará externamente um maior aporte de energia, sendo traduzido por mais alegria, organização, satisfação, contentamento, prazer e resultados positivos de novas metas no ambiente do trabalho, como também com os familiares. E dessa maneira eu deixo aqui o convite para que todos os líderes e seus colaboradores sejam vistos como pessoas, como humanos, que existe uma alma, como Carl Jung deixou para nós. Se nós o vemos assim, os colaboradores e seus líderes, eles só têm a ganhar com a satisfação em poder trabalhar no local. E assim, todos vão sair ganhando e todos vão estar num ambiente propenso à alegria dentro do trabalho. Assim eu deixo a minha mensagem para vocês. Um grande abraço a todos e até uma próxima.